Vamos continuar aqui e já já eu paro e comento alguns pontos. Negativa, Helena Tanuri veio a público e explicou o que de fato disse. Vamos lá. Tem gente que gosta de pegar mensagens minhas, fracionar e espalhar por aí como se fosse um buchicho, né? Eu critiquei a música da Aline Barros? Não foi a música da Aline Barros que eu critiquei. O que eu critiquei é o contexto onde as pessoas estão cantando as músicas. Existem músicas, os compositores cristãos ou não cristãos, eles fazem as músicas baseados nas suas próprias experiências, vivências, na sua própria vida. Isso tudo é muito maravilhoso. Mas tem o lugar de cantar tudo, né, gente? Tem o lugar de você, por exemplo, numa ministração coletiva, e você ministrar sobre as pessoas as canções. Tem o lugar também onde o culto é cristocêntrico. Ou seja, a hora do culto, o louvor congregacional, é para exaltar o nome de Jesus. É para falar de quem Deus é, da sua majestade, do seu poder, da sua glória. É louvor a Ele. E o que tem acontecido? Eu tive que dar um pause aqui porque o Cícero fez um comentário aqui, eu acho pertinente a gente falar. O Cícero comentou aqui. Cícero Bezerra tem o mesmo sobrenome que o meu. O ser humano não tem condições de consagrar e nem de não tem condições de consagrar e nem de se consagrar ninguém. Você está lendo Bíblia, Cícero? Porque não foi chamado uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. Como assim? Como assim? Tá lendo a Bíblia de cabeça para baixo? Ou tá assistindo o vídeo do Rubens Sodré? Vídeo de teoria da conspiração. Todo respeito quem faz teoria da conspiração, mas tá vendo vídeo de terra plana? Ô, meu irmão. Menos, viu? Menos. Nos nossos cultos, as pessoas têm escolhido para as listas do louvor, da adoração, exaltação ao ego ou à vivência humana. Então, quando você fala, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, não estou sozinho, isso fala sobre a glória de Deus, que Ele é grande, que Ele é Jeová Jireh, fala, mas fala mais sobre mim, fala mais sobre o meu eu, sobre a minha necessidade. A música é preciosa? É, mas ela para ser cantada no louvor congregacional, é para se pensar. E esse foi apenas um exemplo, né? Existem músicas que são para ser cantadas, mas para ser ministradas sobre as pessoas. Então, aconteceu um apelo, a abordagem ali é sobre cura interior, ou uma palavra de encorajamento, né? Um momento de encorajamento. Então, sim, aí cabe uma música dessa. Ou você ouvir no seu carro uma música como Jeová Jireh, um dia mau, é poderoso. Você está lá abatido, lamentando, e aí você põe essa música, ela te encoraja, ela ministra a sua alma. Eu não critiquei a música. Quem escutou a mensagem inteira, sem pedras nas mãos, entendeu. Eu não critiquei a música, eu critiquei o momento em que as canções estão sendo cantadas. O homem está falando mais das suas emoções, de como ele se sente, do que sobre a glória de Deus na hora do louvor. Assista um pouco do contexto da fala de Helena Tanuri sobre a canção. Agora vem o Gente, nós estamos com a nossa X da adoração questão. com Deus tão comprometida que até as nossas canções, elas falam mais de nós mesmos do que da majestade de Deus. Eu estou falando isso, gente, com todo o temor do meu coração. Eu vim aqui para servir vocês. E não é uma característica de uma, duas igrejas, não. Todas as igrejas em que eu entro em todas as igrejas, de denominações diferentes, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, igrejas renovadas, igrejas tradicionais, e eu tenho ficado muito preocupada, porque as músicas são boas, as músicas são inspiradas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, eu creio. Os artistas e os compositores cristãos estão compondo músicas lindas, mas a gente está cantando elas fora de hora. Tem músicas que são para ministrar a nossa alma. Oh, quantas vezes, gente? Quantas vezes o bálsamo do Senhor veio sobre a minha vida, ouvindo Ludmila Ferber? Quantas vezes eu estava
a ponto de chutar o balde. Aí eu vou lá. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Eu tô contando contigo. Gente, é maravilhoso isso. Isso é bálsamo. Mas isso não é para ser cantado na hora do culto, não, gente. E a gente tá tão perdidaço que, por exemplo, aquela música... O que ela está explicando é o seguinte. A Márcia explicou muito bem aqui. Opa! Achei o máximo a forma que Helena explicou para os pobres de espírito. Momento de adoração a Deus não é o momento que você tem que cantar um louvor que conforta o homem. Por exemplo, vou dar um exemplo, que se você desenhar, tem gente que dá uma dilmada tão grande, eu acho que é o esquerdismo entrando na cabeça da pessoa, que não tem outra explicação, e a pessoa chega a torcer os fatos. Se você vai numa santa ceia, quais os hinos vão ser cantados numa santa ceia? Geralmente é hinos voltados à santa ceia. Bendito seja o Cordeiro, geralmente canta esses hinos na Assembleia de Deus. Vem ceia, o mestre chama, vem ceia, mesmo hoje tu te podes saciar. Enfim, por quê? É uma temática, o momento do culto é para isso. Aí você pega um momento de adoração a Deus e vai tocar um hino, uma canção, um louvor, que é voltado aí a... Tá certo, fala de Deus? Fala, mas está falando em ajudar, Deus provendo, Deus agindo com força numa causa. Não é adoração a Deus, não é. Mas tem gente que parece que o tique-teco foi corroído pela esquerda, porque não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E a falta de escola bíblica dominical e estudo bíblico está causando isso. E quando eu falo escola bíblica dominical, não é essa escola bíblica dominical que o camarada lê a revista, tá lá o comentário do camarada, lá do cara que montou a revista, fechou, acabou. Não. É aquela escola bíblica dominical que quando a pessoa entra lá, ela sai com a sua dúvida sanada. Mesmo que não consiga responder ali, né, a dúvida do aluno, pelo menos tem uma troca de ideias que faz com que a pessoa tenha gosto pela palavra de Deus. A minha época de professor de escola bíblica dominical, a primeira coisa que eu aprendi, antes de... Lógico que a gente faz a oração para começar a aula, mas quando vamos fazer a ministração da aula, a primeira coisa que eu pergunto, alguém aqui leu a revista? Alguém aqui compreendeu tudo e está com alguma dúvida sobre alguma parte da revista? Sem eu ler. Aí entra no assunto. E quando estava prestes a acabar a aula, porque já tinha terminado ali de analisar, eu perguntava, alguém tem alguma dúvida? Compreenderam a lição? Querem saber alguma coisa que está dentro dessa lição? Ou alguma coisa paralela que possa estar ligada com isso? É o mínimo que se deve fazer. Quem está ministrando a palavra tem que ser uma pessoa didática, saber explicar o passo a passo. Agora, a gente vê que essa galera, boa parte dessa geração, não sabe nada de Bíblia. E é uma vergonha. É feio, é vergonhoso. A Bíblia não diz que nós não somos o sal da terra e a luz do mundo? Se nós somos o sal da terra, o sal serve para salgar. Então, você tem que ser algo que deixa salgado, porque a pessoa vai ter sede. E a sede pela palavra de Deus, sede por Jesus. Quando você cria a curiosidade na pessoa, a pessoa começa a se interessar pela palavra.
A pessoa começa a se interessar pelo estudo e fala, peraí, isso que esse camarada falou aí faz sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Os meus mestres, tinha professor de escola bíblica dominical que era teólogo e dava aula porque gostava mesmo. E um dia eu fiz um comentário sobre o ladrão na cruz, que eu falei que ele recebeu a maior honra que nenhum homem da face da terra recebeu e nunca vai receber. E esse teólogo me perguntou, por quê? Onde tu viu isso? Aí eu respondi ele. E quando eu dei a resposta, ele ficou espantado. Ele falou, cara, eu nunca pensei nisso. E meio que a gente vai aprendendo, a gente vai dando aula e aprendendo, né? Não é só a gente ensina, a gente aprende mais do que ensina. E ao mesmo tempo, a gente tem que causar curiosidade nas pessoas, quem está ministrando o ensino. E hoje em dia é raro, é escasso. Você vê as pessoas, abre a Bíblia, fala um monte de palavras difíceis, como diz o William Santana, né? Como que é que ele fala? O Bispo William tem uma expressão que ele fala que é o vernáculo do Pentatêutico. A pessoa usa o vernáculo do Pentatêutico e você não entende bulufas do que a pessoa falou. Não, tem que ser claro e objetivo. E causar curiosidade. A pessoa querer saber o que é isso que você falou. É interessante. Inclusive, é verdade, vende, troca, vende. O povo só prega prosperidade ultimamente. Boa tarde, Tere Silva. Obrigado aí por estar junto com a gente. Verdade, as pregações são apenas água com açúcar. Não, eu sou de uma época, eu peguei ministração, por exemplo. Por que Jesus... Eu vou causar essa curiosidade em vocês. Por que Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deu um brado? Já para pensar? Porque ninguém morre gritando. Você já viu alguém morrer gritando? Todo mundo que morre, quando morre, Não, Jesus foi o contrário. Ele morreu bradando. Já pararam para pensar nisso? Tem muita coisa na Bíblia que você cria curiosidade nas pessoas. Você cria. Mas ele morreu gritando? Como assim? Leia os evangelhos, vocês vão ver que eu não estou blefando o que eu estou falando. Ele morreu gritando. E por que aconteceu isso? E aí, família, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a todos vocês que me acompanharam até aqui. Quero deixar em aberto que o intuito desse vídeo não é caluniar, difamar ou desonrar nenhuma pessoa. Não tolero nenhum tipo de preconceito, discurso de ódio e intolerância religiosa. Esse vídeo é apenas para trazer informação onde apuramos os fatos. Se quiser ver na íntegra, já estão ligados. Um desses cards aqui, ou então link no comentário fixado. Um forte abraço do Baixinho, até um próximo vídeo. Fui!